Olá, amante do terror. Não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última vez que eu vou falar de Godzilla aqui no canal. E particularmente o Godzilla de hoje já foi pedido tem um tempo já, justamente por causa do conceito dele. Uma representação dos horrores da bomba atômica, ou melhor, uma personificação da explosão atômica. Eu lhes apresento agora o Godzilla Mushroom Cloud. O Godzilla com o design mais bizarro que eu já vi, superando até o Godzilla Bloodbath. Só que a proposta é bem diferente da do Bloodbath, apesar dos dois estarem representando alguma coisa entre a natureza e a humanidade. O Bloodbath tá mais parecido com o Shin Godzilla, e o Godzilla Mushroom Cloud tá mais parecido com a proposta original do Godzilla mesmo. O que era pra ele ser, o que ele representava, o medo que ele induzia nas pessoas, principalmente na época em que ele saiu, que foi depois do bombardeio mais famoso da história, e o único bombardeio nuclear também. Então, sem mais delongas, dá uma passada no meu canal secundário, nas minhas outras redes sociais e também na loja do canal. Tem várias estampas que eu garanto que você vai curtir. Bom, o canal que a gente vai estar focando aqui vai ser o The Odds Productions. Ele tem alguns remakes de outras coisas, mas o que a gente vai ver aqui é exclusivamente sobre o Godzilla Mushroom Cloud. O resto não importa não. Tem cerca de 3 vídeos, 2 sendo de menos de 1 minuto e 1 sendo de 6 minutos. Então não tem muita coisa, mas eu acho que já dá pra tirar uma ideia bastante interessante. O primeiro vídeo é o Mushroom Cloud Godzilla 1954, que não coincidentemente foi quando o primeiro filme do Godzilla original foi lançado lá no Japão. Esse vídeo foi tirado desse outro aqui, que se traduziria para Godzilla sem falas, ou Godzilla mudo. Ele mostra um Godzilla cabeçudo com um pescoço muito longo, andando por uma cidade que eu presumo ser Tóquio. Ele faz várias referências à explosão atômica e como a nuvem de cogumelo é estranhamente parecida com a cabeça desse Godzilla, mas isso é porque ela foi feita para ser assim. De acordo com o que eu vi, esse é um tipo de protótipo do Godzilla original. Era como ele era pra ter sido, ou melhor, era uma das ideias de como ele era pra ter sido. E por que justo esse visual meio bizarro? Justamente porque o conceito original do Godzilla é ser tipo uma representação do horror da bomba atômica, tanto que ele destrói tudo por onde passa, e o sopro atômico simularia a energia da explosão nuclear, tanto que derrete tudo que tá na frente. Mais pra frente eu vou explicar melhor esse lance da explosão nuclear, por enquanto vamos focar só no vídeo. Depois de focar na aparência dele, nele olhando pra tela desse jeito e algumas concept arts do Godzilla, finalmente aparece ele usando o sopro atômico, o que é comum para todo Godzilla que se preze. Só que esse tem uma coisa diferente. Quando ele acerta esse prédio, não parece que foi só uma explosão. Você consegue ver que tem um tipo de fluido saindo, como se fosse um tipo de ácido ou algum líquido tóxico corrosivo. A minha teoria é o seguinte: quando uma bomba atômica explode, ela espalha uma nuvem negra no ar, e dessa nuvem negra podem e vão cair várias partículas radioativas pesadas. Isso é conhecido como chuva nuclear. Várias gotas pretas vão começar a cair do céu, e ficar embaixo dela é a mesma coisa que pedir para morrer. Dependendo da composição da bomba, essa chuva nuclear pode ser corrosiva também. Ou seja, aquilo que está saindo da boca do Mushroom Cloud não é só uma energia atômica, é também uma mistura de partículas radioativas condensadas que formaram um líquido corrosivo, e que faz com que esse sopro atômico não seja um dos mais destrutivos, mas um dos mais perigosos, por causa que, além de destruir, ele corrói. Eu não digo que é só partícula radioativa, porque esse negócio explode quando encosta em alguma superfície. Então tem bastante energia nuclear, mas o fato de ter esse fluido depois da explosão mostra que realmente ele tem um extra de chuva nuclear. E por várias vezes a gente consegue ouvir um som desse vídeo. Esse som é de um dispositivo chamado contador Geiger. Daí é onde você me pergunta que é isso. Relaxa que eu te explico. Um medidor Geiger é um dos jeitos que a gente tem de medir a radiação de um lugar ou um objeto, mais precisamente radiações ionizantes, seja partículas alfa, beta, gama e raio-x. Ele tem um tubo Geiger-Müller e um sistema de amplificação e registro de sinal. Quando a radiação faz contato com o contador, ele vai ionizar o gás que tem dentro de uma câmara metálica dentro do tubo, ou seja, vai fazer com que os elétrons sejam liberados e se multipliquem, fazendo com que o gás vire um condutor por um curto período de tempo. E esse sinal elétrico vai ser traduzido para indicação visual, que vai aparecer nesse painelzinho. Só que esse tipo de contador GM não diferencia os tipos de radiação, ele só registra os valores. Mas o Geiger não é o único detector. Também tem a câmara de ionização, detector proporcional, detectores de estado sólido, termonuminescentes e de cintilação, mas o Geiger é um dos mais conhecidos.
E por estar fazendo esse barulho, significa que a quantidade de radiação no entorno desse Godzilla é absurdamente alta, e qualquer pessoa que fique perto dele vai morrer, ou vai virar mutante. Dá uma picada nele, amor. Esse segundo vídeo é sobre dois amigos que estavam indo visitar Tóquio, quando do nada um velho doido tava gritando no meio da rua que o mundo ia acabar. Aquele clássico de quando tem uma pessoa doida dizendo que o fim tá próximo, e tá próximo mesmo. Esse cara disse pro velho se acalmar e parar de fazer escândalo no meio da rua. E a resposta do velho foi simplesmente tacar uns papéis na cara do cara e sair correndo. E nesses papéis tinha um monte de coisa, a começar por uma foto de uns espinhos saindo da água, que pra quem conhece sabe muito bem que se tratam das placas dorsais que o Godzilla tem nas costas. Óbvio, essas placas inclusive servem para meio que armazenar a energia nuclear do Godzilla. Elas não estão ali só de enfeite. Depois vem os desenhos que o velho tinha feito aparentemente. Esses desenhos de fato não parecem com um Godzilla, mas parece que são artes conceituais, como se alguém só tivesse visto as placas dorsais e imaginando como seria o resto do corpo. Por isso que parece mais com uma enguia do que com um dinossauro. Depois dos desenhos, a gente tem uma filmagem antiga. Ela mostra vários soldados se preparando para atirar alguma coisa em algum lugar, e revela que era um teste para uma bomba atômica. Esses testes geralmente eram feitos na água, em desertos ou em ilhas, mas na água porque a pressão dela fazia com que a onda de choque não se espalhasse tanto, e no deserto porque, deserto. O máximo de vida que vai se ferrar é se tiver alguma lagartixa passando por ali, mas que se importa, né? E em ilhas, pelo mesmo motivo que desertos, não tem ninguém lá. Em 15 de dezembro de 1946, esses dois amigos queriam curtir uma prainha porque o dia estava perfeito para isso, e uns 15 minutos depois que eles chegaram na praia, eles viram dois navios americanos chegando, e é claro que todo mundo ficou confuso e com medo, até porque qual foi a última vez que você estava na praia e do nada dois navios de guerra chegaram lá? No mínimo você ia achar que ia ser bombardeado do nada, ou então alguma coisa bem ruim estava para acontecer. E no fim foi o que aconteceu. Eles ouviram um estrondo vindo debaixo d'água E depois que os navios foram afundados, a coisa que afundou eles emergiu da água. E aí eu nem preciso explicar o que acontece logo em seguida. O Godzilla Mushroom Cloud toca o terror na cidade. E a última frase, que também está escrita na descrição do vídeo, só que em japonês, é: ele estava certo. E o último vídeo é só uma imagem estática do Godzilla Mushroom Cloud no meio da cidade, dando fade-in. Nada demais, nenhuma informação adicional. O Godzilla Mushroom Cloud, que nem eu expliquei lá atrás, é meio que um dos protótipos da aparência do Godzilla original, que, como todo mundo sabe, acredito eu, é uma representação física da bomba atômica, ou dos efeitos que ela causa. Já o Godzilla Mushroom Cloud, eu gosto de imaginar que ele não seria a representação da bomba, e sim da própria explosão, e eu tenho motivos para acreditar nisso. Primeiramente, a cabeça e o pescoço dele têm o formato da fumaça que uma bomba atômica faz quando explode. Eu não sei se você chegou a reparar, mas quando acontece essa explosão, a fumaça que sobe fica no formato de um cogumelo. E isso não é só um efeito dramático, e sim tem física nesse negócio. Para começar, quando uma bomba nuclear explode, ela libera uma bola de fogo muito quente. É papo de milhões e milhões de graus Celsius, suficiente para vaporizar qualquer coisa que tá perto. Essa bola de fogo gera um ar quente, e o ar quente junto da fumaça e o vapor sobem, e quando chega numa determinada altura, esse ar quente encontra ar frio. Então essa nuvem de vapor, fumaça e ar acaba se espalhando de forma horizontal e descendo, assim formando esse chapéu, que todo mundo chama de cogumelo. E a haste desse cogumelo é porque o ar frio que está ao redor é puxado para baixo da bola de fogo para preencher o vácuo que foi deixando, assim formando uma coluna vertical de fumaça. Por isso que tem esse formato e esse nome. Então, o Godzilla Mushroom Cloud teria esse pescoço e essa cabeça justamente por esse fato. Quando uma bomba atômica explode, a fumaça forma um cogumelo. Por isso
isso que ele seria a representação da própria explosão atômica. Outro motivo também é por causa do sopro atômico dele, que, como foi mostrado lá atrás também, tem um tipo de líquido que escorre quando atinge alguma coisa, fora a própria explosão, né? O motivo para isso é que, quando uma bomba atômica explode, depois da nuvem de cogumelo, vem a chuva nuclear, que são essas partículas radioativas que se formam em uma nuvem, e caem ou em forma de chuva ou de poeira, por isso que também é conhecida como poeira radioativa. E dependendo da composição química da bomba atômica, essas partículas, essa chuva, pode acabar ficando corrosiva. Então, é literalmente uma chuva ácida nuclear. É uma sequência de desgraça que só uma bomba pode fazer. Ou então, um acidente nuclear tipo Chernobyl, o pior acidente nuclear da história. Então, outro motivo para ele ser a representação da explosão atômica, tanto de uma bomba atômica mesmo, quanto de um acidente nuclear, enquanto o Godzilla original é a representação do terror da bomba atômica. Mas aí é que tá, se esse Godzilla é tão emblemático, por que esse design não foi aprovado? É porque essa forma do Godzilla foi considerada muito abstrata e pouco eficaz na hora de transmitir a ameaça física que o Godzilla tem que transmitir. Então, os produtores do filme optaram por pegar o design mais dinossauro do Godzilla, para que ele, além de representar os terrores das bombas atômicas, também representasse uma força da natureza, uma resposta para a humanidade, coisa que o Mushroom Cloud meio que não era. Ele era mais como um negócio que saiu de um desenho animado do que uma coisa que realmente poderia existir. Mas me diz aí nos comentários se você preferiria que o design original fosse o do Mushroom Cloud ou você prefere como tá. Qual você acha que transmite mais ameaça e também qual você acha que é o mais assustador. Muito obrigado ao Anguirus BR, ao Cauã Jesus, The Terraria Quest, Shadowxy e Jimmy Wolf por terem se tornado abençoados. E também ao PJR201, Vissel, Ronaldo Cristiano Souza da Silva, Matheus Guberstein e ao Gregório por terem se tornado abençoados novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine um membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Niar Latotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e também ter acesso antecipado a eles. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.